Mas então, vocês aí de novo, e olha eu aqui de novo. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje vamos falar sobre soluções, conceitos e concentração comum, certo? O que é solução? Tá? É toda mistura homogênea, certo? Aí a gente tem representado água mais cloreto de sódio, o sal de cozinha, certo? Então, se a gente pegar um copo com água, a gente depositar uma colherinha aí de sal e mexer, né, a gente tem uma solução, ou seja, é toda mistura homogênea. Homogênea porque apresenta uma única fase, ok? E vamos para alguns conceitos agora dentro do que a gente observou. Se tem o nome de soluto, tá? Aquela substância que é dissolvida e que está em menor quantidade, certo? Isso se chama soluto. Ela possui o índice 1 e é representada por M1, que é a massa do soluto. Entenderam então? Então, soluto é aquele que é dissolvido, tá? Se a gente está colocando alguma coisa para ser dissolvido, aquele que é dissolvido é o soluto, que está em menor quantidade, que nesse caso seria o sal, certo? Conceito de solvente. Então, solvente é aquele que promove a dissolução. Tá? Nesse nosso caso, aí é água. Tá? E é o que está em maior quantidade e é representado por índice 2, certo? Que é o N2, que é o número de mols. E o que significa, então, esse conceito de concentração comum? Então, é a relação entre a massa de soluto e o volume da solução. A fórmula da concentração comum é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Tá? E a unidade a gente trabalha com gramas por litro. Vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Concentração comum não é densidade. Tá? As fórmulas são diferentes. E a densidade é uma propriedade específica. Tá? Porque a concentração é a massa do soluto sobre o volume, tá, da solução. E a densidade é igual à massa da solução. Então, não é só do soluto, é a massa da solução. Então, vai entrar a massa do soluto e a massa do solvente, certo? Vamos para um exemplo para vocês entenderem melhor. A gente tem aí 100 ml de H2O, de água, e a gente vai colocar 10 gramas de sal dentro desse recipiente. Tá? E aí ele está pedindo aí a concentração comum e a densidade. Para efeito de entendimento agora, tá? Vamos usar gramas por ml. Lembra que eu falei que na fórmula a unidade é gramas por litro. Então a gente teria que, nesse caso, transformar os 100 ml para litro, tá? Para poder chegar na unidade correta. Mas vamos primeiro ver com gramas por ml, depois a gente faz um exercício corretamente para vocês entenderem. Então, pela fórmula da concentração comum, eu tenho a massa do soluto sobre o volume da solução. Qual é a massa do soluto? Tá? A massa do soluto é 10 gramas de sal, que é o que está em menor quantidade e o que é dissolvido. Né? Então, a concentração é igual à massa, que a gente já sabe ali, que é 10 gramas, divididos por volume da solução. Quanto é o volume da solução? É 100 ml, certo? Divide 10 por 100, 0,1 gramas por ml. Até aqui eu acho que não tem mistério nenhum. Né? Isso aí é o cálculo da concentração comum. Vamos calcular agora a densidade. Como eu havia falado, a concentração comum é a massa do soluto, né, sobre o volume. A densidade é a massa da solução. Então, se é a massa da solução, eu tenho que levar em consideração o soluto e o solvente. Então, seria os 100 ml de água mais os 10 gramas de sal. Então, seria 110 divididos por 100. Entendido?
Então, densidade é igual a 1,1 gramas por ml. Vamos para um exercício. Foi colocada a seguinte questão. Tá? Duas amostras, sendo que uma amostra é uma lata com refrigerante comum e outra amostra é uma lata com refrigerante diet. Então, a que tem refrigerante comum é 300,31,2 gramas e a com refrigerante diet é 316,2 gramas. Tá? Fala ali, por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente, e aí tem os valores ali. Então ele está me dizendo que a diferença entre esses dois é o açúcar. Então é barbada de resolver isso aí para a gente saber quanto de açúcar tem nessas latas. Então é só diminuir a lata com refrigerante comum da lata com refrigerante diet, e a gente vai ter a quantidade de açúcar. Tá? Então, a massa do soluto seria a massa do refrigerante comum menos a massa do refrigerante diet. Então, a massa do soluto é 331,2 menos 316,2, que dá a massa do soluto como 15 gramas. Então, eu tenho 15 gramas nessa lata de refrigerante comum. Porque o refrigerante diet ele não tem açúcar. Né? É utilizado adoçante na composição, que é desprezível nessa quantidade. Então, a partir daí que a gente tem isso aí, sabemos que uma lata tem 300 ml, tá? Então a gente tem o volume, tá? A gente tem a massa do soluto que a gente já calculou, que é 15 gramas, e a gente quer saber a concentração em gramas por litro. Fórmula, concentração igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Se atente a um detalhe, que a gente tem que... as nossas unidades ali é grama por litro, ele está pedindo grama por litro. Então ali eu tenho 300 ml, não posso utilizar esses 300 ml, eu tenho que passar para litros. E como é que eu faço isso? Dividindo, né, esses 300 ml por 1000. 1 litro quanto é? Não é 1000 ml? Então eu tenho que fazer a divisão de 300 por 1000, que eu vou obter 0,3. Tá? Então a massa do soluto eu já tinha, 15 divididos por 0,3, concentração igual a 50 gramas por litro. Minha resposta é a E. Até aqui entendido? Mas digamos que vocês não... Ah, professor, eu não gosto de fazer fórmula, eu gosto de usar a regra de 3. Bom, se vocês são bons em regra de 3, né, utilizem a regra de 3, dá para fazer também. A regra de 3 seria a seguinte, eu tenho 15 gramas, né, de açúcar em 300 ml. Quantas gramas eu vou ter em 1000 ml? Faz a multiplicação invertida, 15 vezes 1000, dividido por 300. Aquele 1000 ali eu posso cortar 2 zeros dele, e 2 zeros do 300, eu vou ter 10 em cima, 3 embaixo, e o 15 por 3 é divisível por 3, e dá 1 embaixo e 5 em cima. 5 vezes 10, eu vou chegar aos mesmos 50 gramas por litro. Ok? Entendido isso aí? É simples, né? Então, nos vemos na próxima aula. Tudo de bom para vocês.